Bom dia, pessoal. Começando aí mais um Café com Fé, né? Essa semana ainda estamos na dependência do local do estúdio para estar fazendo os programas como costumeiramente a gente faz, né? Com convidados, com um cenário legal, tal. Mas sei que tudo é na vontade de Deus, tudo tem um tempo de Deus correto para as coisas acontecerem. E é muito interessante esse tempo que nós estamos passando, porque é um tempo também de aprendizado, né? Um tempo de mudança. Como o nosso apóstolo vem falando sempre com a gente, é o tempo que chegou para nós nesse momento. Então, nós vamos continuar caminhando, né? Assim, quando Deus permitir que o nosso estúdio esteja pronto para a gente estar fazendo o modelo de programa que a gente vinha fazendo já inicialmente, com certeza, né? A gente vai estar colocando o melhor para que vocês possam nos acompanhar. E falar em acompanhar, né? Eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Alex Guimarães. Esse é o Café com Fé, né? E não esqueça, no rodapé do vídeo tem lá a nossa URL, o nosso canal, a nossa página no Face. Não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos o que você vem seguindo aqui no nosso canal, né? E também na nossa página no Face. É interessante que a palavra de Deus chegue a todos, né? O máximo de pessoas possíveis. E isso só vai acontecer através dessa ferramenta se você curtir, compartilhar e comentar com seus amigos. Então não deixe de curtir e comentar nosso vídeo de hoje, né, o nosso programa de hoje, e leve essa palavra, né, que você vai receber daqui a pouquinho para seus amigos, para aquelas pessoas que te rodeiam e que de repente pode estar precisando de uma palavra amiga, uma palavra de Deus para estar tendo uma guinada em sua vida. Amém? Mas sem mais delongas, vamos continuar aqui aquilo que já é costumeiro, o Café na Palavra. Logo depois da vinheta, Café na Palavra para você. Enquanto isso, corre lá, pega a sua Bíblia e venha com o seu rascunho, porque hoje Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Amém? Vai lá. Então, pessoal, estamos de volta e com Café na Palavra, né? Nosso programa é um programa de entretenimento, né? Com convidados, né? Com entrevista, mas principalmente a Palavra de Deus, né? Essa ferramenta Deus nos trouxe através de oração, através de sonhos, e eu creio que através dessa ferramenta muitas pessoas vão ser tocadas, né? Então, não deixe de curtir e compartilhar. Mas vamos lá para o Café na Palavra e eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 2. Vou falar pausadamente para que você abra a sua Bíblia. Amém? Tema da mensagem de hoje: vivendo o amor de Deus. Né? O que seria viver o amor de Deus? Hoje a palavra vai trazer isso para você e nós vamos pegar um exemplo que, a meu ver, é de uma particularidade ímpar da manifestação do amor através de uma pessoa, né? A manifestação do amor de Deus através de uma pessoa. Então, nós vamos usar hoje um exemplo aqui que é espetacular, né? A presença de Deus, a presença do Espírito Santo nesse exemplo é muito grande, tá? E a gente vai começar, né, com 2 Reis 5, a partir do versículo 2. Diz mais ou menos aqui, assim: num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa:
eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua lepra. Amém? Nós estamos falando aqui de uma passagem onde o comandante do exército sírio, Naamã, portador de uma doença muito grave para a época, lepra, onde consumia toda a sua pele, todo o seu corpo. E estamos falando aqui de uma menina, a serva de Naamã. A Bíblia não nos conta o nome dela, não revela uma identidade, né, propriamente dito, mas a Bíblia nos fala da onde veio e por que veio essa mulher, essa menina, para a casa de Naamã, né? Durante essa invasão, essa menina israelita, né, de nacionalidade, foi levada para a casa de Naamã, porque naquela época era costumeiro o despojo da guerra. E o que acontece? Quando os dominadores se apossavam de determinada região, era costume separar os filhos dos pais. Os filhos eram levados como escravos e os pais também, porém numa forma de não deixá-los juntos. Então eles eram separados. E isso nos traz, né, essa menina foi para casa de Naamã, né, como despojo de guerra. Ela poderia ter se revoltado com Deus por ser israelita, né, o povo de Deus. Ela poderia ter se revoltado, né, com Deus por causa daquela condição, né, que ela passava ali naquele momento, né, uma situação difícil. Você imagina quando você está na redoma da sua família, né, você se sente protegido, mas aquela menina ela foi tirada, ela foi extirpada, né, do convívio familiar. Ela não tinha mais pai, ela não tinha mais mãe. Por quê? Porque não estavam com ela devido à guerra, né? Em algumas versões vai nos dizer que os pais foram mortos. E, gente, foram mortos por quem? Pelo exército sírio. Quem era o comandante? Quem mandava? Naamã. Ela foi justamente levada para casa de Naamã. Eu vou fazer aqui um parêntese, né, que a gente costuma muito ouvir sobre Naamã, né, da questão dele ter sido curado da sua lepra pelo profeta Eliseu, né, porque ele teve que descer 7 vezes ao Rio Jordão para que fosse limpo toda a sua pele, o seu corpo. E a gente não comenta muito sobre essa questão dessa menina, né? Então, eu trouxe hoje, Deus permitiu que eu trouxesse essa palavra para trazer essa história com outro ângulo, né? O ângulo de uma pessoa que foi a precursora desse milagre. Esse milagre, ele teve início a partir de uma atitude. Lembra que no início do vídeo eu falo que você tem que comentar, curtir e compartilhar a mensagem de Deus para que outras pessoas sejam atingidas, porque alguém tem que ter uma atitude. E essa menina, ela teve essa atitude. Essa menina mostra que a atitude em Deus, ela demonstra algo favorável às bênçãos que estão por vir na vida de outros. Então, aquilo que você faz hoje pode acarretar bênçãos em outras pessoas, né? Mas ela não estava numa circunstância legal para a vida dela. Ela não estava no melhor ápice da sua vida, né? Muitas pessoas passam por dificuldades, outras vivem numa situação legal. Ela não, ela estava num problema complicadíssimo. Outras pessoas teriam até desacreditado de Deus. Isso acontece, né, com muita frequência. E eu posso citar aqui 3 situações que hoje, para nós, seria difícil a gente estar vivendo e ainda assim emanar o amor de Deus,
né, diante de nossas vidas. A primeira delas, ela estava longe da família. Naquele tempo era muito costumeiro isso, né? Entende-se que o dominador, o vencedor da determinada guerra, ele tem que ficar com os despojos de guerra. Aquilo que era do dominado passa a ser do dominador, né? E isso me traz assim, quanta raiva, né? Porventura a gente já sentiu de pessoas que tirou algo de nós, né? Desde a nossa infância. Tem pessoas que foi raptado a própria infância, perderam a infância diante de violência e de outras coisas, necessidade. Mas eu quero trazer hoje para você essa dificuldade dessa menina. Está longe do seu convívio familiar. O que a família poderia representar para aquela menina? E o que isso poderia ter feito com ela? As sequelas que poderia isso fazer na vida dela? Quando, na verdade, ela não se abateu. Até porque ela sabia em quem cria. Ela sabia que o Deus dela não ia faltar com ela. E ela conheceu o amor de Deus, o genuíno amor de Deus, né, dentro da dificuldade, dentro da circunstância adversa. Entende que essa menina ela fez um ato pura e estritamente com o coração mesmo longe do amor daquelas pessoas que o criaram, porque na verdade ela direcionou o sentimento de amor dela para o amor de Deus. E quando a pessoa faz isso, não importa as circunstâncias, a palavra amor passa a acontecer na vida da pessoa em forma de atitudes. Foi isso que aconteceu com ela. A segunda condição adversa que ela estava passando naquele momento é que ela estava em terra estrangeira. A Bíblia nos mostra que ela era israelita. Ela foi para a Síria. Né? Ela estava em outra terra. Ela foi forçada a trabalhar em outro lugar. Ela foi para casa de pessoas que ela não conhecia. Ela era um estranho fora do ninho. Isso me traz algo aqui que acontece muito conosco. Às vezes, a gente não fala do amor de Deus, a gente não fala da palavra de Deus em determinados locais, porque estamos fora do nosso convívio familiar, porque nós estamos fora da nossa classe social, da nossa rede social, né, de pessoas, porque a gente sente vergonha em estar proclamando o amor de Deus por não estar perto daqueles que poderão, né, que a gente pode se chamar de nosso. Os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que a gente conhece. Muitas das vezes tem pessoas que você não conhece, querido, e que precisa ouvir o que você tem de testemunho na tua vida. Tudo aquilo que Deus faz para você tem que ser transformado em testemunho vivo e atitudes, para que outras pessoas possam receber a bênção que você também recebeu. No caso dessa menina aqui, até então, qual era a bênção que ela tinha? Na verdade, se formos olhar com olhos humanos, ela não tinha bênção nenhuma, pelo contrário, né? As coisas não aconteceram como ela pensava que ia acontecer. Família, classe social, as bênçãos de Deus acontecendo. Não. Pelo contrário, na vida dela foi ao inverso. Mas mesmo assim, ela não deixou de proclamar o amor de Deus. Não deixou de viver aquilo que ela sentia dentro do coração dela. Ela não fez aquilo dali numa forma
de pejorativa, com outra intenção. Ela fez porque aquilo tinha dentro do coração dela. Era o que ela estava sentindo e era o que o Espírito Santo de Deus, que morava dentro dela, falava aquele momento para ela, para que ela indicasse o profeta de Deus que estava em Samaria. E ela faz isso com certa autoridade diante da esposa de Naamã, a sua senhoria. Quando ela fala: quem me dera se o meu senhor fosse até Samaria, onde se encontra um profeta de Deus e que vai curar toda a sua doença. Ela já conta com uma bênção antes dela acontecer. Ela já fala: vai acontecer. Porque ela sabe em quem ela crê. Ela sabe em quem ela tem vivido esse amor genuíno que brota dentro do seu coração. Existem coisas que podem nos tirar a felicidade, o amor, a tranquilidade. A terceira coisa que essa menina estava vivendo é que ela estava vivendo como uma escrava. Quando eu comento que ela, com certa autoridade, foi até a esposa do seu senhor, Naamã, e com certa autoridade falou sobre o profeta de Deus, porque naquele tempo o escravo ele não tinha direito a falar. O máximo que ele poderia fazer é estar servindo os seus senhores, né, com atos serviçais dentro da casa, né, limpar, lavar, cozinhar, mas falar não. Não era costumeiro um escravo dirigir a palavra à sua senhoria. Mas essa mulher, essa menina, perdão, cheio do amor de Deus dentro do seu coração, criou coragem e falou algo que mudou a vida de Naamã. Tudo porque ela estava vivendo o amor de Deus que brotava dentro do teu coração. E aí você vai me perguntar: mas como que eu faço para que esse sentimento brote dentro do meu coração? Porque por muito menos eu já desejo mal para o meu vizinho. Por muito menos eu desejo mal para o meu patrão. Por muito menos eu desejo mal até para o meu presidente. Bom, peguei pesado agora, né? Dei uma vírgula aqui na política, né? Mas é real. Nesses tempos de pandemia eu tenho visto alguns comentários totalmente sem Deus, né? Eu não estou trazendo aqui qual é o seu vínculo político, o que você gosta, o que você não gosta. O que eu estou falando aqui é o amor de Deus que é propagado para ser dirigido para o homem, para nós humanos, né? Que ele deu essa bênção chamada amor e que a gente às vezes usa de forma tão pejorativa, né? Os comentários no qual a gente deseja a morte de outro, deseja a doença de alguns. O que eu posso te trazer sobre isso, esse acontecimento, é que estamos perdendo a presença de Deus. Estamos perdendo o amor de Deus. Porque estamos amando muito mais a nós mesmos, ao nosso ego, a nossa vontade, do que o amor supremo, o amor ágape, o amor que vem de Deus.
Hoje é muito fácil e é muito tranquilo falar mal e julgar as pessoas que nos rodeiam. Julgar personalidades, julgar autoridades, é muito fácil. Mas o papel do cristão, o papel daquele que professa a fé em Cristo, daquele que recebeu o Espírito Santo em tua vida, é orar e desejar que o amor de Deus alcance até os nossos inimigos. Mas estamos nos perdendo. A humanidade caminha a passos largos para o distanciamento de Deus, do amor que é liberado para nós. Estamos nos tornando pessoas egoístas. Estamos nos tornando pessoas onde só se vê o próprio umbigo. Não somos capazes de olhar no espelho e vermos os nossos próprios erros, mas somos capazes, de olhos fechados, apontar os erros dos outros. É um momento difícil, acredito eu, que seja um ponto de exclamação esse tempo que nós estamos vivendo, aonde a atenção ao nosso ego está sendo exacerbada demais de forma muito expansiva, e nós estamos perdendo o amor de Deus em nossa vida. Mas eu também poderia não, eu posso, e vou estar trazendo para vocês 3 coisas que fizeram dessa menina um exemplo do que é viver o amor de Deus. Ela estava em terra estrangeira, ela era escrava, ela estava forçada a trabalhar, estava fora da família. Mas existem 3 situações que sucumbiu todas essas adversidades. E eu vou começar com a primeira, que eu acho, que eu tenho certeza, a mais importante de todas elas. Ela estava cheio do amor de Deus. Qualquer um, dentro da dificuldade dessa menina, agiria de forma totalmente diferente. Mas ela não. Cheia do amor, cheia do entendimento de quem era Deus na vida dela. Ela fez com que a bênção alcançasse o seu servo Naamã. Porque ela entende que é proclamando o amor que se recebe o amor divino. Você não vai receber de Deus algo se você proclama o mal. Você não vai receber o bem de Deus na sua vida se você paga o mal que te fazem com o mal. Você vai receber de Deus o bem se você pagar o mal com bem. Não é pelas suas dificuldades, não é pela questão que o outro fez com você, mas sim por algo que está dentro de você. Para isso você tem que abrir o teu coração, você tem que receber algo que Deus tem para colocar dentro dele, se chama amor. E se você está com seu coração cheio do amor de Deus, então, com certeza, não há como acontecer diferente. Não há como você pagar o mal com o mal. Porque o amor de Deus não vai deixar que isso aconteça. E eu trago aqui pra gente, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Porque
ela me traz um avivamento, um reavivamento do amor, da chama do amor de Deus dentro de mim, né? Porque é algo diferente que a gente carrega depois que conhece esse amor de perto. E eu sei muito bem o carinho que esse Deus tem por mim, que esse Pai, né, que nunca deixou que as coisas fugissem ao seu controle, né? Porque todas as coisas estão no controle de Deus e não tem como agir diferente. Não tem. A gente que provou do amor de Deus e de sua misericórdia, a única coisa que a gente tem condição de fazer para os externos, fazer para as pessoas de fora, é a mesma coisa. Tendo, no mínimo, o mesmo amor que ele dispensou a nós. Né? Porque Deus é um ser maravilhoso. Ainda que somos pecadores, pecamos dia a dia, fazemos coisas que entristecem o seu coração. E ele ainda assim, ele nos ama. Nos ama. E isso, quando a gente começa a enxergar de forma diferente, começa a entender e se familiarizar com esse amor, é algo surreal. Porque você começa assim, a amar os seus inimigos. Uma vez me perguntaram se era possível amar os inimigos. Sim, é possível. Amar de forma ágape, de forma amor de irmão, de Deus, né? Saber que aquela pessoa que está passando por aquela adversidade ali, ela não teve o mesmo discernimento de você, de encontrar um amor de Deus, mas que você pode ser a chave para que ela encontre esse amor, né? Isso é o que passa sempre na minha cabeça, né? Eu fico ali pensando, falar, meu Deus, será que essa pessoa é cega e não enxergou ainda? Mas quando, na verdade, eu tenho que levar esse amor a ela. Eu tenho que ser a ponte de alguém que conheceu o amor de Deus para alguém que ainda não conhece. Essa menina, a serva de Naamã, ela fez isso. Ela foi a ponte. O seu dominador perecia por causa de uma doença. Mas ela não pensou em outra coisa a não ser naquele que é o médico dos médicos. O Deus de Israel, o nosso Deus, era o único que era possível curar aquela enfermidade. E ela não se fez de rogada. Ela indicou a bênção, indicou a cura. O segundo ponto que fez com que ela tivesse atitude, que eu posso também falar que sem isso nós não caminhamos, ela estava cheio de fé. Muito importante a gente entender o que é fé. O que a fé ela pode fazer diante dos nossos obstáculos, né? O que a fé pode pegar e me trazer de benefício para aquilo que acontece na minha vida? Olha, eu vou falar para vocês que, para mim, a minha condição, nada acontece sem fé. Nada, porque eu tenho N motivos, N testemunhos de relatos de fé, onde na minha vida aconteceu pura e estritamente porque eu me mantive agarrado naquilo que Deus tinha me falado. Isso aconteceu no meu casamento, na minha vida com a minha esposa, na minha vida com meus filhos, com meu filho. Nada, até hoje.
a minha esposa até brinca, né? Eu chego apavorada perto de você e você, não, Deus vai me dar um jeito. E é isso. Muitos vão falar assim, mas você é descansado. Não, não, sou descansado não. Eu tenho certeza daquilo que Deus revela. E quando a necessidade chega, eu tenho certeza. Tem uma frase que eu falo muito, que à medida que as minhas provações e as minhas necessidades aumentam, mais me aproximam do amor de Deus. Essa frase eu guardo comigo de forma com muitas chaves, né? O dito popular vai falar que é com 7 chaves, mas eu boto muito mais chaves do que só 7. Porque isso é meu ponto de referência. A minha fé me faz caminhar diante dos obstáculos, diante da dificuldade, diante da enfermidade. Porque a Bíblia nos traz isso. A palavra de Deus nos traz que através da fé a gente pode curar. Dentre todos os milagres que Jesus fez na terra, em todos eles ele é categórico. Amém. A tua fé te salvou. Em todos. Em todos os milagres. O endemoniado, o paralítico, o cego, né, o morto. A fé de alguém fez algo, mexeu. No caso do morto, né, vamos falar aqui da filha de Jairo, por exemplo, foi a fé daquele pai que estava ali, pô, já complicado, diante da morte da filha. Lázaro, a fé da irmã de Lázaro, estava ali. Alguém estava fazendo. Alguém, no decorrer do milagre, tem fé. Assim acontece até hoje, querido. Alguém no nosso meio tem que botar a sua fé na brecha da dificuldade. E olha, quando você tem relacionamento com Deus, quando você caminha diante da fé, cara, os acontecimentos são, assim, absurdos. São coisas que você vai falar assim, não teria como acontecer. Mas acontece. Porque a fé te eleva a um nível de sobrenatural na tua vida absurdo. E isso eu sou testemunha. Eu não vou dar os testemunhos aqui das coisas que acontecem com fé, mas eu posso falar uma. Festa do meu casamento. Não tínhamos nada. Nada. Para o almoço que seria servido no casamento, né? A gente ainda não tinha comprado nada porque não tinha entrado o dinheiro que esperávamos. Não tínhamos. Não entrou. E na noite anterior, uma amiga nossa, a Tayane, ligou cobrando que, né, no outro dia teria que fazer a comida para a festa do casamento e que não tinha nada ainda. E no dia anterior, eu virei para minha esposa e falei assim, ó, vamos para o supermercado. E nós fomos, né, para o supermercado. E ela, pô, mas como? Não tem dinheiro na conta, não entra dinheiro, não entrou. Vai dar 8 horas da noite e não entrou dinheiro. Não entrou o dia inteiro, vai entrar agora, 8 horas da noite. E a firma que eu trabalhava passava por uma dificuldade na época. E era um momento muito complicado. Mas eu tenho fé, querido. Eu fiz um ato de fé ali. Falei, vamos pro supermercado. Enchemos 2 carrinhos de compras. E minha esposa ali, você é maluco? E a gente foi pra fila do caixa. Naquele dia ali foi uma prova de que Deus
cuidava da gente de forma muito especial. Quando eu passo o último produto no caixa, por Deus, queridos, o dinheiro caiu na conta. Muitos vão falar assim, você já esperava o dinheiro? Esperava, como esperava há uma semana. Mas naquele dia caiu no momento certo e da forma correta, no momento que ele queria. Porque nada foge ao controle de Deus. Naquele dia, minha esposa falou, eu sei o que é o tamanho da tua fé. Realmente. E viemos para casa e fizemos um casamento totalmente profético e estamos casados até hoje. E o sobrenatural continua a acontecer. De mês em mês. De glória em glória. De dificuldade em dificuldade. De bênçãos em bênçãos. Porque temos fé. Então, fé é necessário para fazer, para realizar, no mínimo, o que a serva de Naamã realizou. Uma outra coisa que eu também quero trazer e que eu até já comentei um pouco anteriormente, ela estava cheia de fé, ela estava cheia do amor de Deus, mas ela também estava cheia de ousadia. Irmãos, para falar do amor de Deus, para viver o amor de Deus, tem que ter ousadia. Você tem que ser ousado em falar, em proclamar esse amor que você recebeu de Deus. Como já falei aqui hoje, muitas vezes a vergonha nos paralisa e não deixa falar algo que Deus está colocando no nosso coração para determinadas pessoas. Algo que poderia mudar a vida dessas pessoas. Essa menina, ela foi totalmente ousada. Como falei, naquela época o escravo ele não podia falar. Ele não podia falar com o seu servo, com o dono, com seu dono, não poderia dirigir a palavra, apenas atos serviçais, como eu já falei, cozinhar, lavar, arrumar roupa, essas coisas todas. Mas falar diretamente, dirigir a palavra, né? Isso não podia fazer, era um ato de disciplina, de indisciplina, né? Era uma coisa errada. E ela foi, cara, foi ousada até a esposa de Naamã e mandou, ó, vai que ele vai ser curado, né? Então essa menina, ela teve um ato de ousadia naquele momento. A ousadia, ela faz parte da vida daquele que professa a vida em Cristo. Porque não há como você proclamar o amor, proclamar a palavra de Deus, se você não tiver ousadia. Isso que hoje eu estou fazendo aqui, para você estar falando da palavra de Deus, anteriormente não seria possível, porque eu tinha, sim, muita vergonha, ou até mesmo não tinha jeito para estar falando algo diante das pessoas ou diante de uma câmera. Mas Deus mudou a minha perspectiva e a minha visão diante dessa necessidade de proclamar a palavra dele. Porque a minha visão, ela foi expandida, né, colocada em HD High Definition, né, para que eu entendesse que é necessário que alguém faça isso, que alguém fale da palavra para outra pessoa entender. Porque quando eu me converti, teve outras pessoas que teve que proclamar essa palavra que eu até então não conhecia. Ou eu vou pensar que eu era o único. Não, existe muito aí fora. A seara é grande. Entendeu? Mas já está pronto para a colheita. É só você proclamar a palavra de Deus. É só você fazer algo que vai chamar a atenção dessas pessoas diante de uma atitude sua, né? O amor, ele não é apenas um sentimento. Eu encaro o amor como mandamento e atitude. Porque não adianta você sentir amor e não fazer a atitude de amar. Como que você pode pegar e exemplificar o amor na sua vida? Fazendo atitude, amando o próximo,
amando as pessoas que estão ao seu lado, mas não é amar simplesmente, é fazer algo para que esse amor exemplifique também na vida daquela pessoa. Eu sei que é difícil, não é fácil, tem pessoas que fazem a escolha de ser uma pessoa amarga. E aí a gente está lidando com livre-arbítrio, que é um outro papo para um outro dia. Mas isso não vem ao caso aqui hoje. Nós estamos falando daqueles que estão sedentos por algo, estão com um buraco vazio no peito. E que você pode preencher lhe mostrando um caminho para acesso do amor de Deus. E o acesso para esse amor, para essa coisa efusiva, essa coisa que vem de dentro, que te queima de dentro para fora, é Jesus Cristo. Esse é o acesso. O Filho do Pai. Aquele que se entregou no Monte Caveira para que nossos pecados fossem redimidos, para que que fosse possível ter acesso ao amor do Pai de Israel. Então, professe a sua fé em Cristo. Proclame a palavra de Deus. Faça com que as pessoas entendam um pouco mais desse amor que você já sentiu dentro de você. Queridos, eu sei como é que é. Tem pessoas que nunca teve um gesto de amor. E como cobrar dessas pessoas que ela ame alguma coisa? É necessário para esse tipo de pessoas que outras lhe apresentes o amor. Essa pessoa pode ser você. Essa menina é um grande exemplo para nós. Quem tiver oportunidade, leia depois o capítulo todo de 2 Reis, capítulo 5. Entendeu o que foi feito. O Naamã foi curado. O profeta de Deus estava onde ela falou que estava. E ele recebeu a bênção. Se tornou uma pessoa melhor dali para frente. Mudou suas concepções. Mudou o entendimento de quem era Deus. Ela mudou uma concepção. A Bíblia ela não nos fala o que aconteceu com essa menina depois desse ato. Mas creio eu, como servo de Deus, que essa menina ela foi honrada. Porque a gente não fica devendo nada para Deus. Ela foi honrada por Naamã. Eu creio. Porque o cara que recebe o amor de Deus, ele vai querer, no mínimo, retribuir todas as coisas com o mesmo amor. Tá? Essa é a palavra dessa semana. Que ela possa entrar dentro do seu ser e mexer um pouco com esse sentimento que você tem dentro de você. Que Deus possa estar enchendo e completando o seu coração com o amor dele. Que a sua mentalidade mude daqui para frente em relação às suas dificuldades, às suas circunstâncias adversas. Não veja o inimigo como propriamente inimigo, mas veja aqueles que te querem mal, que você passe a querer o bem para eles. O nível de oração é que o amor de Deus alcance essas pessoas, né, que te querem mal. Não pague mal com mal. Esse é o conselho dessa semana. Haja com amor. Ame sempre. O amor acarreta amor. Você vai plantar aquilo que você colher. Se você plantar o mal, você vai receber o mal. Mas se você plantar o amor, com certeza, você vai receber o amor de Deus na sua casa, na sua família, na tua vida. Fiquem com Deus e até a próxima semana. E, se Deus quiser, já com um novo cenário. Amém? Foi um prazer estar aqui com vocês. E não deixe de curtir nossas redes sociais. Não deixe de curtir o nosso Facebook, o nosso canal Terra do Avivamento TV. Curta, compartilha, comente, fale com seus amigos, divulgue para que a gente tenha mais acesso
e que a gente propague mais essa palavra de Deus que é toda quinta-feira aqui disposta, disponível, né? A gente se coloca disponível para Deus, para que Ele possa falar através de nossa boca, para que traga uma palavra para você que nos assiste, tá? Muito alegre com tudo, muito feliz com o novo panorama do nosso ministério. Nosso ministério foi para a Casa Nova, nós estamos na Casa Nova, agora é entregar nas mãos de Deus e ter fé, porque vai dar tudo certo. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo Café com Fé. Tchau!